Ao conhecermos a história e a vida dos santos, muitas vezes nos vem o pensamento de que essas foram pessoas escolhidas por Deus, que não tinham defeitos, não tinham sequer uma tendência para o pecado. Mas esse pensamento não coincide com a realidade. A maioria dos santos foram pessoas como nós, que sentiram em sua própria pele a preguiça, o orgulho, as tentações, mas que ao invés de escolherem o caminho mais fácil, escolheram o caminho melhor, que é fazer a vontade de Deus. Um autor antigo dizia: evidente que é muito mais fácil descer uma montanha do que subir. E é exatamente no esforço e na correspondência à graça de Deus que se encontra o verdadeiro amor àquele que nos criou e que nos quer fazer santos. Para termos bem presente essa verdade, é interessante conhecermos a história de um santo que venceu todos os seus defeitos. Vamos para muito longe daqui. Vamos para Tagaste, na Numídia, atual Argélia, no continente africano. E nos encontramos no dia 13 de novembro de 354. Após um parto normal, a fervorosa cristã Mônica recebe em seus braços com alegria imensa o seu filho recém-nascido, Aurelius Agustinus, hoje conhecido como Santo Agostinho. Agostinho foi uma criança alegre, buliçosa, entusiasta do jogo e das travessuras. Quando ele se tornou jovem, demonstrou um temperamento impulsivo e se entregou com afinco ao estudo. Chegou a ser um brilhante professor de retórica em Cartago, Roma e Milão. Fascinado pelos estudos, Agostinho viveu longos anos à procura da glória humana, distante de Deus e se entregando de corpo e alma aos prazeres do mundo. Durante um período de sua vida, ele chegou inclusive a fazer parte de um movimento herege, o movimento dos maniqueus, que pregava, eles diziam, que havia dois deuses, um do bem e um do mal. Porém, se os olhos de Santo Agostinho estavam voltados para a terra e até para o pecado, havia outros olhos, cobertos de lágrimas, que se elevavam ao céu. Eram os olhos de sua mãe, Santa Mônica, que de dia e de noite rezava por seu filho, implorava a Deus a sua conversão. Na época em que Santo Agostinho morava em Milão, ele conheceu o bispo Santo Ambrósio, cuja eloquência e santidade fizeram com que seu coração se abrisse para o conhecimento da verdade. Em certa ocasião, Agostinho recebeu a visita de um amigo seu, Ponticiano, e esse amigo lhe contou a vida de Santo Antão. Agostinho mesmo confessa futuramente que ao conhecer a vida desse grande eremita, ele ficou profundamente comovido e viu-se tomado de um verdadeiro horror ao pecado. Mas não foi só isso. A graça de Deus interveio diretamente na história dessa célebre conversão. Quando um dia Agostinho se achava à sombra de uma figueira, ele ouviu claramente as palavras: toma e lê. Levantou-se dali e pegou o primeiro livro que estava na sua frente, e eram as cartas de São Paulo. Abrindo, topou com os seguintes versos: caminhemos como de dia honestamente, e não em glutonerias e bebedeiras, não em desonestidades e dissoluções, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façais uso da carne em seus apetites. Tendo lido isso, ele não quis mais prosseguir. Fez-se luz em sua alma. Não tardaram em levar a Santa Mônica esta boa nova. O coração da pobre mãe transbordou de alegria quando ouviu de que modo se realizara a transformação na alma de seu filho. Deus, afinal, tinha atendido a sua oração. Tocado pela graça divina, aos 32 anos de idade, Agostinho renunciou inteiramente ao mundo, à carreira, ao próprio matrimônio e retirou-se durante alguns meses para a solidão e o recolhimento. Aí ele escreveu seus famosos diálogos filosóficos. E na Páscoa do ano 387, recebeu o batismo em Milão das mãos de Santo Ambrósio. Após o falecimento de sua mãe, Agostinho vende todos os seus bens e passa a viver uma vida de pobreza, oração e trabalho. A bênção de Deus acompanha cada um dos seus passos. E pouco a pouco vai crescendo em torno dele um grupo de discípulos que formará depois a Ordem Agostiniana. No ano de 391, ele é ordenado sacerdote e 5 anos depois é sagrado bispo de Hipona. Agostinho prega e escreve de forma infatigável. A sua obra é composta por mais de 400 sermões, 270 cartas que são verdadeiros tratados doutrinários e 150 livros. Poucos santos contaram a sua própria vida, como fez Santo Agostinho no famoso livro Confissões. É um livro realmente muito interessante para se ler, porque ele ali relata, passo a passo, o período anterior à sua conversão e como se deu essa transformação no fundo de sua alma. Santo Agostinho demonstrou, em sua filosofia, que a busca central da civilização não está
na cidadania, na sociedade dos homens, de como viver bem nessa terra, mas está sobretudo na procura da salvação, no caminho para o reino de Deus. Ao longo de toda a história, mais de 150 congregações religiosas quiseram ter a honra de combater sob a sua bandeira e reconheceram Santo Agostinho como seu fundador e seu pai. Durante 35 anos, ele governou a igreja em Hipona, mas, naquela época, a África sofreu a invasão dos vândalos e dos alanos, que vieram das Gálias e da Espanha, comandados por um grande general chamado Genserico, e devastaram toda a região norte-africana. Para Agostinho havia a possibilidade de fugir para um local seguro, mas ele não. Preferiu partilhar a sorte de seu rebanho. Esperava a cada momento a tomada da cidade pelas hordas invasoras. Rodeado de amigos e de alguns bispos, com a alma cheia de dor e de amor, pediu a Deus que salvasse a África, ou que aceitasse o sacrifício de sua vida. E ali, acometido de uma febre violenta, durante a recitação dos salmos penitenciais, ele morreu na idade de 76 anos, em 28 de agosto de 430. Essa história de Santo Agostinho é um modelo para nós. Se temos dificuldades, se passamos no início da nossa vida alguns problemas, tivemos talvez até em algum caminho errado, peçamos a Santo Agostinho a sua ajuda, o seu auxílio, para sermos como ele, verdadeiramente fiéis a Deus. E se temos algum parente, algum filho, algum neto, algum sobrinho, alguma sobrinha que tenha problemas, que não esteja no bom caminho, rezemos a Santa Mônica. E digamos a ela: Santa Mônica, assim como rezaste por teu filho, reza agora por meu filho, por meu sobrinho, por meu parente que está em dificuldades. E na semana que vem conheceremos mais um santo, mais um modelo para as nossas vidas. Salve Maria!